Olá, tudo bem, pessoal da La Fazendinha? Nós somos da família Chaves. Iremos compartilhar com vocês algumas coisas sobre o estudo do Vem Segue-me dessa semana. Então, o estudo Vem Segue-me dessa semana falou bastante sobre guerras. E principalmente o ensinamento dessa semana é sobre os guerreiros de Elamã, que fala daquele povo que Amon ensinou, que eles foram convertidos e eles fizeram convênio com Deus de não pegar mais em armas. Foi um símbolo da mudança de coração que eles tiveram. Então, nesse momento, os filhos deles resolveram pegar em armas para defender os seus pais, defender a sua religião, defender o seu país. E foi bem interessante nessa história que eles eram todos jovens. Muitos se machucaram, mas nenhum deles morreram. Interessante que lá no capítulo 58, no versículo 40, falam o que eles tinham que eles puderam vencer essa guerra. Eles falam bem assim, que eles permaneceram firmes na fé, que eles foram ensinados pelas mães deles. Eles eram diligentes em lembrar do Senhor diariamente. Eles se esforçavam para obedecer continuamente o Senhor e os seus mandamentos. Então, bem interessante trazendo para nós hoje em dia, Hoje em dia nós não vamos defender nossas casas, nossos lares com a espada igual antigamente. Mas hoje em dia nós travamos uma guerra espiritual que influencia diretamente o nosso físico, o nosso intelecto. O mal está por aí, o pecado está por aí, a ociosidade, principalmente nesse momento de pandemia que estamos passando. E um outro assunto que gostaria de abordar é sobre a história de Moroni e Paorã. Isso é bem interessante, nós estávamos conversando aqui em casa sobre essas questões e acontece muito nos nossos dias. Moroni, no meio daquelas guerras todas, entre que Elamã e Moroni estavam participando, eles pediram para o governador, o juiz supremo, que era Paorã, pediram ajuda, pedindo suprimentos, pedindo homens para ajudar nas guerras, mas eles não foram atendidos. Então o capitão Moroni, ele escreveu uma epístola, uma carta para Paorã, falando: cara, você não vai nos mandar homens? Nós estamos morrendo aqui nas fronteiras, você está negligenciando, está sendo insensível com a gente sofrendo, morrendo aqui na guerra. Você fica aí no bem bom, no seu trono aí, não olha pra gente, não quer saber como nós estamos passando. Qual é a sua? Mais ou menos assim que Moroni falou com ele. E interessante analisarmos a maneira que Paorã recebeu essa carta e a maneira que ele lidou com a situação. Moroni não sabia o que estava acontecendo lá na capital, digamos assim, do país, mas Paorã estava passando por dificuldades. Eles eram um seguidor do Senhor também, guardavam os mandamentos, mas ele estava sofrendo perseguições, onde ele teve que fugir para a terra de Gideão, se não me engano, e chamou alguns homens que eram próximos a ele, que também queriam guardar os mandamentos, também queriam defender o país da maneira correta. E por isso que ele não pôde ajudar o capitão Moroni e Elamã naqueles momentos. Mas interessante que fala a maneira que Paorã recebeu. Ele fala assim, que ele não se regozijava com as aflições que Moroni e Elamã estavam passando. E pelo contrário, ele afligia muito saber que eles estavam passando por aquilo. E ele fala que ele não ficou zangado pela maneira que o capitão Moroni falou com ele. Ele se sentiu triste em relação a isso, mas principalmente ele se sentiu alegre pela maneira que Moroni estava defendendo a liberdade do seu povo, defendendo o Senhor, defendendo suas famílias. E é importante nós lembrarmos que cada pessoa é um ser humano. E seres humanos, nós somos inconstantes, porque querendo ou não, nós ainda temos um pouco da influência do homem natural. Então, muitas vezes nós vamos falar algo que não devemos, ou algo está acontecendo em nossa vida e nós vamos acabar refletindo isso no nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, que nem ali na situação da escritura, a situação não estava perfeita lá no reino, Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo. Porém, Moroni, ele não tinha essa visão, ele não sabia o que estava acontecendo por trás. E ele pegou e acabou, falando coisas que não devia, porque ele também estava em um estado de sofrimento. Então, muitas vezes na nossa vida, nós vamos estar sensíveis. O próximo, a pessoa com quem nós nos relacionamos, também vai estar num momento sensível. E
é aí que cabe essa escolha, né? De ficarmos ofendidos ou não. Às vezes a melhor coisa a ser feita é respirar fundo, orar, buscar o Espírito, para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, né? Nós não podemos destruir um legado de fé por questões pessoais, por questões de sensibilidade. Eu sou muito grata por nós termos o Vem e Segue-me hoje em dia, porque antes nosso estudo era baseado apenas na Escritura, e agora nós temos revelações atuais que nos ajudam a ter um estudo mais guiado. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, eu sou muito grata por poder estar semanalmente compartilhando com o meu marido os ensinamentos que nós encontramos no Vem e Segue-me. E esse testemunho, essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.